Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, eu sou o professor Afonso Henriques. Então, continuando com os nossos estudos, nós vamos entrar na terceira unidade, em conformidade com a nossa programação. Vamos começar exatamente essa aula estudando progressão aritmética. Beleza? Bom, mas antes de a gente falar de progressão aritmética, convém entendermos que o conceito de progressão aritmética se alimenta da noção de sequência numérica. Assim, antes de a gente estudar a progressão, convém sabermos o que seja uma sequência numérica. Uma sequência numérica, ou simplesmente sequência, que nós vamos delimitar por AI, é uma coleção enumerável de números reais, representada num registro algébrico por AI igual a A1, A2, A3, etc. AN, e depois de AI nós temos para significar que essa representação continua, certo? Onde o AN é o enésimo termo dessa sequência. E o I é um número real, beleza? Uma sequência ou coleção assim representada, ela pode ser infinita ou finita quando nós fixamos o valor de n, certo? Então, n compreendido, ou melhor, o i compreendido entre 1 até n, nesse momento a gente fixou o valor, um número natural n, naquele intervalo de 1 até n, vamos colecionar ou juntar os elementos que constituem a sequência. Exemplo aqui, nós temos uma sequência infinita, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Ao passo que, no segundo exemplo, nós temos uma sequência finita, constituída por 4 elementos, de 1 até 4. Muito bem, entendido esse conceito, nós vamos realizar as tarefas a partir desse gerador. Nesse gerador é fornecido o primeiro elemento da sequência, que é A1 igual a 2, e o AN mais 1 tem a seguinte expressão: AN mais 2N. Quais são as tarefas? Primeira tarefa é determinar os 5 primeiros termos. Bom, essas condições fornecidas no gerador vão nos favorecer exatamente determinar esses 5 primeiros números. Uma vez representados os 5 primeiros números, a gente representa agora a sequência enquanto uma sequência infinita. Beleza? Então, no primeiro caso, para a gente realizar essa primeira tarefa, é suficiente considerarmos o n compreendido entre 1 e 4, sendo o primeiro termo da sequência é A1 igual a 2, dessa forma está lá no gerador. Os demais termos, A2, A3, A4, A5, vão ser determinados a partir da expressão também de AN mais 1 fornecida lá no gerador. Então, procedendo dessa forma, a gente fixa o primeiro, que já está dado, que é A1 igual a 2, e o segundo vai ser determinado a partir da expressão quando n assume o valor 1. Quando n for 1, vamos ter A2. Então, A2 é A1 mais A1, que é igual a 1 mais 2 vezes 1, igual o A1 é o valor já de A1 fixado inicialmente, e o 2 vezes 1, 2 vezes 1, então 2 vezes 1, 2 mais 2 dá 4. Então 4 é o segundo valor dessa sequência. E o terceiro elemento é quando n assume o número 2. Quando n assume o número 2, vamos ter A2 mais 1 igual a 3. E A3 igual a A2, o termo anterior, mais 2 vezes n. Sendo n2, vamos ficar, o termo anterior é 4, 4 mais 2 vezes 2
é 4, aí fica 4 mais 4 é 8. Então, o terceiro termo é 8. O quarto termo, ela nasce a partir quando n assume o valor, o número 3. Quando n assume o número 3, então 3 mais 1 é 4. Então, A4 vai ser igual a A3 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3. Sendo o A3 exatamente o número 8, vai ficar com 8 mais 2 vezes 3, que é 6. E 8 mais 3, 8 mais 6, 14. O último nessa solicitação é a quinta, né? O A5, que é A4 mais 1, o índice. E o A4 mais 1 é o A5, logo o A5 é A4 mais 2 vezes 4. E o A4 é 14. E 2 vezes 4 é 8. Logo 14 mais 8 é 22. Então, o quinto elemento dessa sequência solicitada é exatamente o 22. Ok? Pronto. Na segunda tarefa, isto é, representar os termos da sequência enquanto sequência infinita, a partir do resultado obtido na realização da T1, é suficiente a gente utilizar a definição. E na definição a gente viu que o AN, essa sequência, é dada por A1, A2, A3, A4, A5, A6, assim por diante. Mas o A1 é 2, o A2 é 4, o A3 é 8, o A4, 14, e A5, 22, são os resultados obtidos na realização da TI. Essa aí representa uma sequência infinita. Beleza? Muito bem. O conceito subsequente é a classificação de sequências. As sequências elas podem ser classificadas crescentes, quando AN é menor ou igual que AN mais 1, ou seja, o termo anterior ele é menor do que o termo subsequente, e assim por diante. Ou estritamente crescente, significa dizer então que o termo anterior, AN, é menor, estritamente menor do que o termo AN mais 1 e assim por diante. Ou elas podem ser decrescentes, nessas condições estabelecidas, ou estritamente decrescente, nesse momento, a n é estritamente maior, ou seja, o termo anterior era maior do que o termo subsequente e assim por diante, né? E aí diremos que ela é estritamente decrescente. E é constante sempre que o termo AN for igual a termo AN mais 1 o tempo todo. Certinho? Bom, exemplo. A sequência considerada lá no GT1, ela é estritamente crescente. Observem que o 2 é estritamente menor que 4, o 4 é estritamente menor que 8 e assim por diante. Certinho? A N, nessas condições, ele representa no registro algébrico essa descrição de representações restritas de cada termo em relação ao termo subsequente. As progressões aritméticas, então uma progressão aritmética, uma vez mobilizado o conceito de sequência, então a gente vai definir a progressão aritmética partindo da ideia de que fixamos um valor A e um número fixo também R. Esse R vai representar a razão e o A o primeiro termo. Então são dois números reais. Uma progressão aritmética é uma sequência, certo? De tal sorte que o primeiro termo A1 exatamente aquele A fixado e o termo AN mais 1 é AN mais a razão, para todo n pertencente ao número, conjunto de números naturais. Beleza, pessoal? De maneira equivalente, então, essa progressão ela vai ser representada como uma sequência, tendo uma razão, né? Na anterior, também nós temos sequência, aquela sequência é uma progressão, desde que a gente tenha uma razão, certo? E é evidente a partir de como a gente vai determinar essa razão, a partir dessa expressão que é fornecida
na definição, onde temos o afixo e AN mais 1 igual a AN mais R. Essa expressão vai nos permitir determinar a razão. Então, a progressão aritmética então, vai ser representada por A, vírgula, A mais R, vírgula, A mais 2R, vírgula, A mais 3R e assim por diante. Certinho? Como a gente já falou, o valor da variável didática A vai ser denominado o primeiro termo, ao passo que R é a razão da nossa progressão aritmética. Nós podemos estar comentando, já podemos explicitar, a gente vai explicitar a razão. Essa razão, para obtermos a expressão da razão, a gente utiliza aquela segunda equação lá na definição. Certinho? Ou seja, a gente vai isolar o R naquela expressão de cima, escrever que o R vamos adicionar o menos AN em cada membro. Feito isso, no segundo membro vamos ficar só com R, aquele R que agora estamos apresentando no primeiro membro. Enquanto que no primeiro membro nós temos A índice N mais 1, vamos ficar com A índice N mais 1 menos AN. Para todo AN pertencente ao conjunto de números naturais. Ok? Então, essa é a razão de uma progressão aritmética, uma PA. Dessa forma, o que é notável? A gente vai notar então que, se a gente for observar, é possível a gente ver que o termo subsequente menos o termo anterior vai dar sempre o valor R. Ou seja, A2 menos A1 é R, o A3 menos A2 é R também, o A4 menos A3 vai dar R e assim por diante, ok? Então, é a característica desse elemento R dentro de uma progressão aritmética. Ela é uma constante, independentemente da posição que estiverem os valores, dado um valor, um termo, dado dois termos sucessivos, tem o sucessor menos o anterior vai dar exatamente a razão, certo? Então, exemplo, vamos ter aqui uma sequência bem básica lá. Nós temos o menos 10, menos 8, menos 6, lá onde está igual, menos 4 e assim por diante. Vamos ver que a razão é exatamente o 2, porque se a gente fizer o menos 8 menos 10, exatamente 10 menos 8. Quando a gente fizer menos 4, menos 6 e menos 8, também é 2. E menos 2 menos 6 também vai dar 2, e assim por diante. Certinho? Bom, se a sequência AN é uma PA, então essa PA pode ser classificada como crescente, é uma nomenclatura equivalente que a gente tratou as sequências. Então aqui estamos falando agora das classificações de PA. Então a PA ela pode ser crescente, quando a razão é maior que zero, ou seja, decrescente, uma PA é decrescente se a razão é menor que zero, e aí ela vai ser constante se a razão é zero. Beleza? Muito bem. O termo gerado em uma progressão aritmética PA. Como a gente vai determinar esse termo? Como a gente vai encontrar esse termo? Como vamos identificar o termo? Ok? Então nós temos lá uma sequência que é PA. Pela definição da progressão aritmética, o que a gente tem? Que o segundo termo é o primeiro mais R. O terceiro é o segundo mais R. Só que o segundo é A1 mais R. Substituindo lá na posição de A1, vamos substituir A2, vamos substituir A1 mais R. E aí, fazendo esse tratamento algébrico, a gente consegue ver que o A3
3, o terceiro termo, é o primeiro mais 2 vezes R. Consequentemente, o quarto termo é o primeiro mais 3 vezes R. O quinto termo é o primeiro mais 4R e assim por diante. Logo, o enésimo termo, o AN, ou o enésimo termo, ou AN, vai ser o primeiro mais o N menos 1 vezes R. A gente consegue ver isso, essa relação em cada um desses termos. Sempre o índice menos 1 vezes R. Tá lá, olha no segundo, no primeiro nós temos lá o índice de A do primeiro termo lá é 2. Então, é 2 menos 1, 12 menos 1 vezes R. Aí ficamos A1 mais 2 vezes menos 1, e 2 menos 1 é 1 vezes R, R. No segundo, é 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, já temos 2 R. No quarto termo, é o 4 menos 1, é por isso que o R é multiplicado por 3 e assim por diante. Beleza? E aí, gente, sendo este o termo geral de uma PA, tá? Claro, o termo geral. Certo? Ou enésimo termo de uma PA. Então, para a gente determinar o enésimo termo, a gente encarar o enésimo termo na PA, é suficiente a gente lembrar ou desenvolver, ou simplesmente encarar que o AN é primeiro termo mais o N menos R menos 1 vezes R. Certinho? Bom, mobilizado esse conhecimento, vamos analisar esse gerador de tarefa. Considerar uma progressão aritmética. Essa progressão aritmética é dada pelos seguintes termos: 3, 7, 11 e assim por diante, certo? Para a gente realizar a seguinte tarefa: determinar o nono termo da PA considerada no GT1. Então, observe que lá nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro. Qual é o nono termo? Certinho? Essa é a tarefa que nós temos. E o décimo termo? Qual será o décimo termo? Então, essas duas tarefas vão ser acompanhadas, né? Analisem direitinho. Então, para a gente realizar a primeira, o que a gente tem que fazer? Inicialmente, a gente tem que lembrar o que seja o termo gerado numa PA. Isso a gente acabou de estudar lá no bloco Logos, certo? Ou seja, na teoria. Bom, a gente viu lá na teoria, estamos vendo que já aqui está nítida porque está exatamente ao lado. Mas vai ser um momento em que você está realizando certas tarefas, já não tem mais essa apresentação imediata assim. Ou seja, você tem que mobilizar os conceitos apresentados no bloco Logos, para que no bloco Praxis nós termos essa capacidade de realizar as tarefas, sem necessariamente estar vendo novamente a representação ou a descrição dos objetos lá no bloco Logos. Eles têm que estar mobilizados aqui na mente, que caracterizando a aprendizagem efetiva, certo? Quando a gente aprende para sempre, que nem aprender a andar de bicicleta, ninguém esquece, né? É isso aí. Muito bem, então o enésimo termo de uma PA foi dado lá no bloco Logos como AN igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes R. Certinho? Ok. Além disso, a gente sabe que lá na sequência, o PA apresentado no gerador, para a gente determinar o R, ou a razão, é suficiente considerar dois termos consecutivos, e fazendo o sucessor menos o anterior. Por exemplo, lá, a gente considerando o 7 e 11, a gente consegue ver que 11 menos 7 é 4. Se a gente considerar os dois primeiros também, é equivalente, para fazer 7 menos 3 que é 4 também. Então, a razão ali é 4, beleza? Muito bem. Assim, para determinar o nono termo, isto é o A9, né? O nono termo é o A, ou quando N assume o valor 9. Então, o AN, nós devemos substituir N por 9 e L por 4, lá no termo geral. Ok? Então, procedendo dessa forma, ficar com AN igual a 13 mais 9 menos 1 vezes 4. Ok? Tá, substituição direta lá
no termo geral de PA. E aí vem que então, eu tenho 3 mais 8 vezes, por que 8? Porque 9 menos 1 é 8, e 8 vezes 4, vamos ficar lá com o 32, né? E aí, o 32 mais 3, nós temos lá o 35, que é o nono termo esperado lá na primeira tarefa. Na segunda tarefa, o 10º termo, então, olha só, se o nono termo é 30 e 35, logo o termo subsequente é esse termo, esse valor do nono termo, mais a razão. Equivalente lá, se a gente observar lá em cima no gerador, estão vendo que o primeiro termo é 3, o segundo termo, exatamente esse primeiro mais a razão, ou seja, 3 mais 4 é 7. Para encontrar o próximo depois de 7, é 7 mais 4, e assim por diante. Logo, como nós já encontramos o 35, o nono termo é igual a 35, logo o 10º é 35 mais 4, né? Beleza? Aí, tranquilo isso? Sucesso aí, né? Então, o 10º termo é o nono termo mais 4, ou equivalentemente, 10º termo é 39.